Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bingo Pod, o podcast de IA e experiência do cliente no mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda. Olá pessoal! A Fernanda, ela é corretora de imóveis e eu queria saber um pouquinho, para a gente começar esse papo, um pouco mais sobre quem é a Fernanda. Eu sou engenheira de produção por formação, trabalhei sempre no mercado de melhoria contínua de empresas no Brasil todo. Eu já trabalhei no Pará, em São Paulo e Belo Horizonte. Há cerca de 4 anos eu vim para Uberlândia. Estava trabalhando até o ano passado numa empresa grande aqui, só que como eu não sou daqui, nem meu marido, a gente tem 2 filhas que na época ainda estavam menores e a gente tomou a decisão de que eu sairia do mercado de CLT para ir para o mercado da corretagem, que é um mercado que eu tenho flexibilidade de horário e Legal. Consigo ter um retorno financeiro. Muito bom, faz sentido. E assim, muitas pessoas buscam isso, né? Esse tipo de flexibilidade, justamente. Exatamente. E Fernanda, acho que agora eu já entendi como que você caiu nesse mercado meio de cabeça, assim. Já que você citou o mercado, né? Qual que é o mercado que você está posicionada hoje dentro do contexto imobiliário? Eu trabalho mais com o mercado imóveis de terceiro, de médio e alto padrão, e em alguns empreendimentos de médio e alto padrão. Recentemente, a gente começou a trabalhar mais com a parte de imóveis na planta. Por quê? Legal. A Caixa já tinha sinalizado as alterações de financiamento. Que tiveram agora de 70%. Exatamente. Então, Pegou com muita gente as de novas surpresa. alterações, na realidade ela estava sinalizando já há alguns meses. Desde o final do ano passado, a gente identificou que isso não ia continuar muito tempo, Legal. porque o mercado de terceiro estava muito aquecido, porque qual seria o motivo de você comprar um imóvel na planta se você poderia comprar um imóvel pronto, com as mesmas condições do imóvel na planta, sem ter o custo de pagar aluguel até o imóvel ficar pronto? Já no final do ano passado, a gente já identificou que ia ter essas alterações e que a Caixa ia fazer alguns movimentos. Então, a Caixa começou a fazer os movimentos no início do ano, já impactando alguns perfis, algumas faixas, e agora, mais para o final do ano, veio uma mudança que pegou o resto que não tinha pegado anteriormente. Então, o pessoal sentiu mais por causa disso. Doeu mais no bolso. E pegou mais gente, né? Sim. Porque antes ela tinha feito algumas alterações, por exemplo, no limite de compra de imóvel. Antes, o imóvel de terceiro você podia comprar até 350 mil. Depois ela passou para 270. Só que as pessoas que compram esse tipo de imóvel não é uma gama muito grande e não são todas as cidades que foram impactadas, porque algumas já não tinha o limite de 350. Já não tinha. O limite delas já era mais baixo por causa do tamanho da cidade. Então foi mais pontual. Já agora não, já agora foi em maior número, né? Em maior escala, exatamente. Perfeito, faz total sentido. E já que você falou sobre essa questão da Caixa, de como o mercado tá, você tem alguma previsão pessoal para o mercado imobiliário em 2025, especificamente em Uberlândia, que desenvolveu tanto, e a gente acabou de ouvir agora há pouco sobre esse desenvolvimento? Como eu falei antes, eu não sou daqui, eu vim para cá tem cerca de 4 anos. Legal. E me surpreendeu a forma que Uberlândia cresce anualmente. Eu tinha 2 imóveis fora daqui, a gente vendeu os imóveis lá para comprar aqui. Tamanho Legal. é o crescimento e a velocidade que a cidade cresce aqui. A valorização do metro Tanto quadrado a valorização é absurda. quanto a crescer mesmo. A primeira vez que eu vim, eu fui atendida por uma corretora que ela me falou, aqui vai ser duplicada essa rua, aqui vai ter um canteiro central, vão ser 2 faixas de cada lado, aqui vai ser uma rotatória, e no lugar que ela me mostrou, era uma estrada de terra de mão única. Sim. Então eu olhei e falei, gente, não é possível que em 2, 3 anos isso vá acontecer. Não só aconteceu, como valorizou absurdamente. Então, Uberlândia é uma cidade que ela está despontando em relação às demais cidades do Brasil, não só de Minas. Então, ela cresce muito mais rápido, ela tem muito mais oportunidades e você conhece e você aprende muito mais em Uberlândia por causa dessas oportunidades, desse crescimento muito mais acelerado que outras cidades. Que outras não têm. E faz total sentido, porque Uberlândia é quase a cidade com o maior número de corretores por metro quadrado, que eu brinco com os meninos. Porque realmente é muito pujante, tem muitas oportunidades de negócio. E eu acho que aí existe um desafio muito grande, que é a nossa próxima pergunta, que é, se você pudesse escolher qual é o seu maior desafio hoje na geração de novos negócios? Exatamente o que você falou. O fato de terem muitos corretores
são muitas pessoas atendendo a um único cliente. Sim. E aí tem corretores de todos os perfis. Tem corretores que não sabem absolutamente nada, que você fica abismada como é que aquele corretor está no mercado. Sim. E tem outros que têm um conhecimento totalmente absurdo, que você olha e fala, meu Deus, como que ele não ganha dinheiro sendo corretor com esse conhecimento. Então, qual que eu acho que é hoje a dificuldade? É você conseguir mostrar para o cliente que você tem um conhecimento diferenciado em relação aos demais. Para ele escolher você e não os outros. Porque tem corretor atendendo o cliente o tempo todo. Agora, a gente conversando, tem uns 20 mil corretores aqui em Uberlândia atendendo alguém. Sim. Então, eu acho que essa é a maior coisa que a gente tem que mais se preocupar em encontrar uma alternativa para mostrar que a gente tem esse conhecimento e pode dar um suporte diferenciado. Perfeito. Para você ter uma ideia, um exemplo, a gente tem um médico que ele fez a aquisição de uma casa dele aqui de 2 milhões. Só que ele comprou à vista. E o corretor que o atendeu não fez a análise correta. E na escritura ele não colocou informações importantíssimas. E ele perdeu a casa. Caramba. Resumindo, ele não tem como comprovar que ele não foi laranja num processo que o vendedor vendeu a casa. Nossa, esse caso é fora da curva mesmo. Exatamente. E é um caso que 90% dos corretores nem sabe disso, não sabe por que tem que fazer determinadas ações, determinados procedimentos dentro do processo. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque essa dificuldade que você diz do relacionamento, da tática, de como atender, de estar disponível principalmente, né? Eu acho que conecta muito com um pouco do que a gente tem trago como essência através do Bingo, né? Que é justamente o uso de inteligência artificial. E aí, para até entrar um pouco mais nesse assunto de como essas tecnologias podem ajudar, como que na sua visão pessoal você tem percebido que o mercado está começando a receber essas novas tendências tecnológicas, o uso de inteligência artificial e outras tecnologias também, para auxiliar nesse processo de venda, de relacionamento que é tão desafiador? Eu acho assim, que os corretores, alguns estão gostando muito, porque vai facilitar muito a vida deles. Totalmente. Outros estão odiando. Com medo. Ou por ter medo de perder o emprego, ou com medo de não conseguir acompanhar e ficar obsoleto e não conseguir seguir nesse mercado. Então tem essa discrepância entre os perfis dos corretores. Já em relação aos clientes, os clientes, alguns adoram, outros também não gostam, porque eles acham que é uma máquina que está falando com eles e por esse motivo a máquina não está entendendo muito bem eles. Ou próxima o suficiente. E o que acontece? O início da IA, a máquina realmente era muito chata. Sim, ela é instrutiva. Ela fazia uma pergunta, você respondia, ela falava, não entendi. Pode fazer de novo? E aí você ia ficando irritado. Você falava, gente, a máquina não está me entendendo. Me desculpe, não consegui processar. Exatamente. Deixa eu falar direto com uma pessoa que vai resolver meu problema do que com essa maquininha que está só fazendo perguntas inúteis. Então, eu acho que até o cliente entender que hoje a máquina ela está mais inteligente, leva, então, um certo tempo. Então, vão ter alguns clientes que, como tudo, vai ter mais dificuldade em aceitar. Outros vão aceitar mais tranquilamente. Perfeito. E é engraçado porque a gente está falando sobre inteligência artificial especificamente agora, mas isso acontece com todas as tecnologias do mercado, né? A gente está em casos, por exemplo, no mercado automotivo, como a BYD, por exemplo, disruptou esse mercado com baterias que duram muito mais. Então, tudo que é muito novo, é muito disruptivo, cria essa reação, opa, deixa eu me afastar primeiro, entender o que é isso, ou ver se isso vai de alguma maneira me prejudicar, ou vai me auxiliar e me otimizar nos processos, que acho que é justamente esse o intuito da criação do Bingo para os corretores, né? Você mesmo é uma super entusiasta disso, a gente sempre conversa, eu vejo que você brilha o olho porque você gosta realmente. E eu acho que esse é o sentimento que a gente tenta levar para o mercado, né? De que você tem um assistente, assim como tem o GPT, é como se a gente fosse o GPT do mercado imobiliário. Sim, exatamente. Mas é muito no sentido de ser um assistente que te instrui, que te ajuda
ajuda a tirar dúvidas, ajuda em partes burocráticas do processo, ajuda em qualificação, porque imagina, você está dormindo, você tem um atendente que está ali fazendo o trabalho por você. Exatamente. E existem pesquisas que dizem, né, pessoal, que 30% dos clientes, eles vêm em horários não comerciais. Então imagina você perder essa margem de clientes porque você está dormindo. E o fato dos clientes quererem a resposta na hora que eles perguntam. Exato. Então, às vezes, eles estão perguntando 11 horas da noite, se alguém o responder às 11 horas da noite, essa pessoa vai ter prioridade em relação aos demais corretores que vão respondê-lo no dia seguinte. Legal. Então, é isso que me chama mais atenção. A IA poder atender em qualquer horário da noite ou do dia e em qualquer dia da semana, sendo feriado, final de semana ou durante a semana mesmo. Legal. E isso faz total sentido, porque se a gente for olhar para o horizonte, né, essas mudanças muito disruptivas, elas já estão acontecendo e elas tendem a se impulsionar cada vez mais ao longo dos próximos anos, né? Sim. E aí entra para nossa penúltima pergunta, né, que é, na sua visão, qual que é o maior desafio para o corretor abraçar essas novas tecnologias? Não só de inteligência artificial, mas de melhoria de processo, uso de diferentes ferramentas de CRM, ou eventualmente até não usar um CRM, mas mostrar que está tendo resultado no relacionamento. É o conhecimento e o estudar. O que eu sinto muito é que a maior parte dos corretores não quer estudar ou conhecer e se... Polêmico. Não, são mas muitos que sentido. não querem estudar para ter aquele crescimento diferenciado. Se destacar, então, né, no mercado. Para se destacar. Como aqui o mercado tem muitos corretores, cada um é mais um no mercado. Então, o fato de não ter conhecimento, de não estudar, não se especializar, atrapalha muito o desenvolvimento mesmo, o retorno que esse corretor pode ter. Total. Isso a gente fala muito internamente no Bingo, que é criar uma iniciativa de conteúdo para ajudar na formação dessas pessoas. Que é um desafio mesmo, né? A busca por conhecimento constante, ser sedento por se diferenciar. Acho que tudo isso ajuda fielmente você a ter a sua marca registrada ali no mercado, né? E aí, para a gente encerrar, Fernanda, eu queria que você, se você pudesse dar uma dica para ter sucesso nesse mercado ano que vem, com tantos desafios acontecendo, né? Competitividade altíssima, vários corretores, metro quadrado subindo o preço é uma loucura, o problema do desafio dos juros no Brasil, até a questão da Caixa, né, que você estava comentando. O que você acredita que vão ser as principais previsões para o ano que vem em termos do mercado imobiliário? E o que você acredita que precisa ser feito para ter sucesso realmente? Você acha que é por essa linha do conhecimento, do estudo, do networking? Estudo, conhecimento, networking é muito importante também, mas o fato das pessoas saberem aqueles corretores que têm um conhecimento diferenciado e eles conseguirem mostrar isso. Eu acho que Legal. a maior dificuldade, às vezes, você tem o conhecimento, mas você não consegue mostrar, transmitir que você conhece. Queria abrir o espaço para você, se você tem alguma consideração, alguma coisa para quem está ouvindo a gente, se você quer compartilhar alguma coisa. Não, só agradecer mesmo. Eu acho que vocês estão trazendo para o mercado de Uberlândia algo que é muito diferente, que não tem e que muitos estavam buscando, gostariam de ter, mas não sabiam a quem recorrer ou como buscar. Legal. Então eu acho que está chegando no momento certo. Boa. Agradeço demais, Fernanda, aí a sua participação, a sua colaboração. É muito gratificante ter essa abertura do mercado com a gente, né? Principalmente por ser uma empresa que está aos poucos, né? Entrando nas entranhas aí do mercado imobiliário como um todo. Então, fico muito feliz e para mim é uma honra poder conversar com você e espero que em breve você esteja contando aí da sua experiência com o Bingo também. Obrigada, é uma honra ter recebido o convite de vocês também. Obrigado, pessoal. Até a próxima.